Olá, começa agora mais uma edição do Estúdio C, o programa cultural aqui da TV Câmara. E neste mês, a nossa atração ganha edições especiais. Afinal, em julho temos o FIT, o Festival Internacional de Teatro de São José do Rio Preto. E a programação da TV Câmara dá destaque às companhias locais que participam do festival este ano. Nesta edição do Estúdio C, você vai conhecer melhor o trabalho da Varanda Teatro. A companhia apresenta o espetáculo Histórias Encaixotadas. O formato é o Teatro Lambi-Lambi. Nesta modalidade, temos teatro em miniatura apresentado dentro de uma caixa. Confira! O Histórias Encaixotadas é um grupo de 3 espetáculos de teatro de Lambi-Lambi, que a gente surgiu em 2017, essa pesquisa, né, e está se estendendo até agora, 2022. Então são 3 salas de espetáculos de teatro Lambi-Lambi. Nós temos esse que é o meu, Apenas um Ladrão, que é inspirado na obra de Osvaldo Goeldi, é uma xilogravura que se chama O Ladrão. Além disso, a gente tem também o espetáculo do João D'Arte, que é inspirado no Abapuru, da Tarsila do Amaral. E o espetáculo do João chama Tupi or Not Tupi. E o espetáculo do Guilherme Hernandes, que é inspirado na obra Guernica, do Pablo Picasso, e se chama Guerra, o espetáculo. Quando a gente iniciou essa pesquisa do Histórias Encaixotadas, a gente queria ter algum ponto que unisse essas histórias, né, de alguma forma, porque são 3 histórias independentes. O fio condutor, o que une todas essas histórias, é justamente a temática de ser artistas plásticos. Então, quando a gente decidiu que esse seria o nosso fio condutor, né, cada integrante da companhia começou a buscar, então, qual seria essas obras, o que queria trabalhar. E eu queria trabalhar com algum artista brasileiro. E aí comecei a procurar algumas coisas e encontrei então essa xilogravura do Goeldi. E aí eu achei muito interessante a possibilidade de eu colocar essa xilogravura, né, essa técnica e essa questão do preto e branco que a xilogravura tem para dentro da sala de espetáculo de Lambi-Lambi, né, que isso iria tomar uma outra proporção. Além de valorizar uma obra brasileira, trazer um artista que não é tão conhecido, né, então mais ou menos foi essa a ideia inicial. E aí, a partir dessa obra que fala de O Ladrão, eu comecei a tentar pensar, então, qual seria a narrativa, qual seria a história que eu iria contar, né? Porque isso é um dos grandes desafios do teatro Lambi-Lambi, que é você conseguir contar uma história, ter uma narrativa completa, em apenas de 3 a 5 minutos, que é mais ou menos o tempo que dura um espetáculo de teatro Lambi-Lambi. Teatro Lambi-Lambi é uma forma de teatro de animação, né, teatro de formas animadas, que surgiu no Brasil em 1989, com 2 brasileiras. É uma arte genuinamente brasileira. Ele surge na Bahia, em Salvador, com 2 pedagogas, 2 mulheres pedagogas, que é a Ismini Lima e a Denise de Santos. Elas 2, né, davam aulas, pedagogas, e elas estavam falando sobre o parto, né, para os alunos. E aí, então, elas resolveram que elas achavam um momento muito íntimo para colocar assim abertamente, né, sobre o parto. E aí elas tiveram uma ideia, uma delas tinha uma máquina de fotografia Lambi-Lambi antiga em casa, então elas tiveram a ideia de colocar a encenação do parto dentro dessa máquina de fotografia Lambi-Lambi, onde cada criança, né, cada aluno, cada aluna delas, pudesse espiar por um buraquinho essa história e ver esse momento, para que ele de fato fosse um momento íntimo, como acontece.
E aí então surge a primeira obra de teatro lambe-lambe, que é o parto, a dança do parto, chama essa obra. E aí, a partir daí, elas participam de um evento de formas animadas e aquilo vira um grande boom, assim, né? Todo mundo admira demais e fala que incrível é essa vertente que vocês abriram dentro da Formas Animadas. É uma coisa nova, que não existe. E aí, então, surge em 1989 e está sendo disseminado no Brasil. Ela é muito conhecida até mais fora do país do que dentro do nosso próprio país. Tem festivais internacionais, festivais de teatro lambe-lambe fora do país e os festivais nacionais de teatro lambe-lambe surgiram há poucos anos. Então ela começou a ser disseminada muito lá fora e agora, e até a pandemia nesse sentido ajudou, porque o online acabou disseminando muito mais, né, tendo um alcance do teatro lambe-lambe muito grande. Então é isso, o teatro lambe-lambe, a gente fala que para ser um teatro lambe-lambe tem que ser um espetáculo de formas animadas, que pode ser com qualquer técnica, pode ser sombra, manipulação direta, indireta, por fio, não importa a técnica. O que caracteriza um teatro lambe-lambe é que a história, né, tem que acontecer em um ambiente fechado, espiado por um buraquinho, por uma pequena fresta, que pode ser para um espectador, tem alguns que tem mais de um espectador dentro, né, às vezes é uma sala de espetáculo lambe-lambe bem grande, que mais de uma pessoa consegue acessar, mas tem que ser espiado, né? Se eu pegar a mesma estrutura do meu espetáculo e colocar ela aberta, ela só é um teatro em miniatura. Ela não é um teatro lambe-lambe. A gente tem 2 fones de ouvido, né? E eles são conectados por um duplicador num MP3. E aí lá sai a trilha sonora e aí a gente coloca, então, o fone de ouvido em mim, que estou manipulando a história, né, e o boneco, e um no espectador. E aí nós duas, conseguimos ouvir a mesma história ao mesmo tempo. E aí acontece toda a trilha sonora do espetáculo dentro, né? A gente fala que é uma sala de espetáculo, porque é mesmo, assim, né? Dentro do espetáculo lambe-lambe, dentro dessa espécie de caixa, a gente tem iluminação, a gente tem cenografia, né? Tem a atuação ali do boneco, tem a sonoplastia, tem uma dramaturgia. Então é um espetáculo de teatro pequenininho, dentro do ambiente. Então é realmente uma experiência única. A gente fala que é quase que um presente, né? É um momento único que a gente oferece para esse espectador, que por mais que seja a mesma história, manipulada da mesma forma, sempre é diferente para cada pessoa. Eu acho que uma coisa que é bem legal é justamente essa curiosidade que o teatro lambe-lambe instiga, né? Como ele é um lugar que a gente coloca em qualquer ambiente e normalmente ele é realizado em espaços públicos, gera uma curiosidade muito grande. Quando alguém enxerga uma pessoa com fone de ouvido, coberto, assistindo, né, e tendo reações, principalmente crianças, tem muitas reações assistindo aquilo, a fila começa a ser formada, né? As pessoas já começam a pegar senha, a formar uma fila e quer saber o que está acontecendo ali dentro. Então, acho que o Teatro Lambe-Lambe ele gera uma expectativa muito, muito legal, assim, né, na plateia. Em 2017, teve um módulo dentro do FIT, né, na parte do Sena Rio Preto, que era uma orientação de projetos. E aí nós fomos selecionados com esse projeto do Teatro Lambe-Lambe, que ainda era muito embrionário, foi quando a gente começou a conhecer Lambe-Lambe, se apaixonou e não sabíamos muito por onde começar. E aí a gente se inscreveu para dar esse start. E aí fomos selecionados no FIT e aí vieram 2 artistas para dar essa orientação para a gente durante o festival, que foi o Thiago de Almeida, do Grupo Girino de BH, e o Abel Saavedra, de Campinas, do Serafim Teatro. São 2 artistas que trabalham com teatro de formas animadas, né? O Grupo Girino trabalha muito com o teatro lambe-lambe, então, né, eles inclusive têm um festival de teatro em miniaturas, enfim. E aí eles vieram em 2017 e iniciaram esse trabalho com a gente, com uma orientação do que seria o teatro lambe-lambe, como criar uma dramaturgia, como criar a sonoplastia, a iluminação, a manipulação. E aí, a partir dali, a gente então continuou essa pesquisa, esse estudo, para além disso, aí fomos selecionados no PROAC para o espetáculo de fato acontecer. Esse vínculo direto com o FIT, assim, né, para esse projeto principalmente, que é a forma como a gente iniciou. A gente iniciou dentro do FIT e graças ao FIT, que a gente está muito feliz, muito gratos e gratas de participar de um festival tão importante para a nossa cidade e pela primeira vez, de fato, apresentando no FIT, né? A gente participou em 2017 com esse módulo, mas é a primeira participação com o espetáculo mesmo, apresentando. E a Varanda está muito feliz em estar nesse festival tão importante.
Os espetáculos de histórias encaixotadas são para todos os públicos. A classificação é livre. Lembrando que todas as apresentações da Varanda Teatro no FIT são de graça. Mais informações sobre o festival você encontra no site fitriopreto.com.br. Eu fico por aqui e volto em breve com mais informações sobre cultura. Até mais!